Turma, na atividade 1 nos pede para indicar quais são os lados, e aqui dá um exemplo, né, de como nós podemos representar os lados, os vértices, aqui um exemplo também, e os ângulos internos, outros dois exemplos de como representar deste quadrilátero. E pede para escrever também a classificação de cada ângulo, se é agudo, obtuso ou reto. Então, turma, primeiro, considerando os lados, por que eles podem ser representados assim? Porque letras maiúsculas na geometria representam um ponto. Então, se você tem dois pontos, esses pontos significam o início e o fim de um determinado segmento de reta. Segmento de reta é quando você sabe a origem e o final. Então, se ele pergunta os lados, você pode falar aqui. Os lados são os segmentos AB, né? O segmento BC, o segmento CD e o segmento AD. Beleza? Esses são os lados e podem ser representados assim. Já os vértices, né? Ele fala para nós representarmos com a letra referente ao ponto. Então, nós temos os vértices A, B, C e D, que são, né, os vértices A, esse aqui, vértice B, vértice C e o vértice D. Já os ângulos internos, eles nos pedem para representar por letras, né? E aí você pode representar dessa maneira, que é o A, né? Aí seria essa parte de dentro, o ângulo A, o ângulo B, né, aqui em cima, o ângulo C e o ângulo D. Ou você pega os três pontos. O que significa os três pontos, pessoal? Se você pegar o ponto B, o ponto A e o ponto D, esse espaço, né, que é formado entre esses dois segmentos é o que nós chamamos de ângulo. Por isso que essa maneira também é possível representar. Esse é o ângulo ADC. Qual que é o ângulo ADC? Você sai do ponto A, passa pelo ponto D e vai até o ponto C. O D é a letra que está no meio e está com símbolo exatamente porque o ângulo está sendo formado no D. Da mesma maneira que DCB. O ângulo não está sendo formado no B, no C, desculpa. Então esse é o ângulo DCB. O último aqui é que está sendo formado no B. Então é o ângulo CBA. Poderia em algum momento falar do ângulo ABC e aí você saberia que é o mesmo ângulo, beleza, turma? Já aqui embaixo nos pede para classificar cada ângulo, a classificação de cada ângulo. Para nós classificarmos cada um dos ângulos, nós precisamos saber a medida, porque, né, ele quer que você classifique da seguinte maneira, agudo, obtuso ou reto. Então, se o ângulo A mede 113, 113 ele é maior do que 90 graus. Então, ele vai ser um ângulo obtuso. O ângulo B, 46 graus, ele é menor do que 90 graus, então vai ser agudo. E o ângulo C, ele é maior que 90 graus, obtuso também. E o ângulo D, ele é igual a 90 graus, então ele vai ser um ângulo reto. Beleza, turma? Turma, na atividade 2, nos pede para classificar os triângulos abaixo, quanto aos ângulos ou quanto aos lados, dependendo de cada caso. Normalmente é para que você classifique, né? Aqueles que informam os lados você classifica quanto aos lados, os que possuem os ângulos você classifica quanto aos ângulos, beleza? Então, relembrando, quando nós vamos classificar um triângulo quanto aos ângulos, ele pode ser acutângulo, quando tem três ângulos agudos, obtusângulo, quando tem um ângulo obtuso, ou retângulo, quando tem um ângulo reto. Se nós considerarmos os lados, as medidas dos lados, nós podemos classificá-lo em equilátero, quando tem três lados de mesma medida, isósceles, quando tem dois lados de mesma medida, ou escaleno, quando tem três lados de medidas diferentes. Turma, mesmo que aqui foi pedido para que nós classifiquemos apenas ou, né, pelos lados ou pelos ângulos, acredito eu que tenha como nós classificarmos todos eles por dois critérios, mesmo que alguns nós vamos contar do recurso visual apenas, então não vai ser algo 100% preciso. Por isso que a atividade, acredito eu, que proponha que você classifique, né, de acordo com aquilo que é ofertado. Exemplo, aqui nos mostrou os lados, a medida dos lados. Então, quanto à medida dos lados, dá para classificar que é um triângulo isósceles, porque tem dois lados de mesma medida, 4 e 4 centímetros. Aqui nos mostra os ângulos. Então dá para classificar que ele é um triângulo obtusângulo, porque ele tem um ângulo obtuso, que é o de 150. Já nesse outro triângulo, ele seria um triângulo equilátero, porque os três lados são de mesma medida. E nesse último triângulo, classificando quanto aos ângulos, seria retângulo, por ter o ângulo de 90 graus.
Mas visualmente, turma, e aí reforço, visualmente, embora se você reproduzir esse triângulo, de fato ele vai ser um triângulo obtuso, mas visualmente é possível observar que ele tem um ângulo obtuso. E todo triângulo com um ângulo obtuso, ele é um triângulo obtusângulo. Aqui da mesma maneira, embora não esteja escrito as medidas do lado, como esses dois ângulos são iguais, turma, esse triângulo é um triângulo isósceles, porque é uma propriedade do triângulo isósceles que os lados, né, ele vai ter dois lados, digamos assim, de mesma medida, congruentes, e os ângulos opostos a esses lados também vão ser congruentes. Então, se esse ângulo é oposto a esse lado e esse ângulo é oposto a esse lado, eles têm a mesma medida, exatamente igual ao ângulo. Então, por isso que nós poderíamos afirmar que eles seriam isósceles. E nesse que nós classificamos quanto aos lados apenas, é correto afirmar que ele seria um triângulo acutângulo, porque em um triângulo equilátero, os ângulos internos sempre vão medir 60 graus, turma. Porque assim como os lados têm a mesma medida, os ângulos também vão ter a mesma medida. É um triângulo regular. Então tem uma regularidade. Se a soma dos ângulos internos é 180, cada um dos ângulos vai ser 60 graus, e aí vai atender o critério que fala que o acutângulo tem três ângulos, né, tem três ângulos agudos, que é o caso desse triângulo equilátero. E o último, ele seria escaleno, por quê, pessoal? Se ele fosse isósceles, né, ele teria dois ângulos iguais. E ele não tem dois ângulos iguais. Se ele fosse equilátero, ele teria três ângulos iguais, que é o ângulo de 60 graus, e ele não tem três ângulos iguais. Então, nos resta dizer que a medida desses lados, né, desses dois catetos e da hipotenusa vai ser diferente, e aí nós podemos afirmar que ele é um triângulo escaleno. Embora, né, não seja pedido, não tenha sido pedido aqui, é legal de vocês se aprofundarem nos critérios de classificação e do que impacta ele ser isósceles, o que impacta ele ser equilátero, tanto quanto aos ângulos, tanto quanto aos lados, que isso aí só vai engrandecer o aprendizado de vocês, beleza? Turma, na atividade 3 nos pede para desenhar abaixo, né, um triângulo que seja retângulo e isósceles. Escreva a medida dos ângulos e dos lados. Turma, olha só. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto. Então, nós já sabemos que ele vai ser nesse formato, um ângulo reto e outros dois ângulos. Só que aí, considerando, né, as propriedades do triângulo isósceles, nós temos que lembrar que o ângulo da base do triângulo isósceles são congruentes. Esse é o mesmo triângulo, eu só virei ele e arrumei um pouco, né, as medidas. Por quê? Porque um triângulo isósceles vai ter ângulos, né, de mesma medida. E aqui em cima vai ser o 90 graus, que nós estávamos aqui do lado, 90 graus passa a ser aqui em cima. E depois nós precisamos lembrar que o triângulo, né, isósceles possui dois lados de mesma medida. Então, quanto aos ângulos, nós já podemos, né, encontrar as medidas desse triângulo. Por quê? A soma dos ângulos internos de um triângulo não é 180 graus? Então, se aqui é 90, se eu somar os outros dois, vai ter que dar 90 também. E como eles são de mesma medida, eu tenho que dividir 90 por 2, que é 45. Então, 45 mais 45, 90, mais o ângulo reto de 90 graus, 180. Descobrimos as medidas dos ângulos. Já as medidas dos lados podem ser várias, né? Não se resume a uma apenas. Mas um exemplo, né, válido é que o triângulo isósceles tem dois lados de mesma medida. Então, aqui seria 1 centímetro e aqui também. Exemplo. Se aqui fosse 1 centímetro e desse lado também fosse 1 centímetro, nós poderíamos encontrar o valor da base considerando, né, o teorema de Pitágoras, que fala que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, 1 elevado ao quadrado é 1, e aqui somando, né, aqui também 1 elevado ao quadrado vai ser 1 de novo, 1 mais 1, 2. E aí, tirando a raiz quadrada de ambos os lados, eu vou ter que y, o valor de 1y, é igual à raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 2 é um número, né, irracional e é aproximadamente igual a 1,414 e por aí vai, infinitamente, tá, turma? Então, se eu considerar, né, que esse lado seria a raiz de 2,
Outros exemplos válidos de um triângulo, retângulo, isósceles, considerando, por exemplo, se o lado fosse 2, os dois lados, né, iguais fosse 2 centímetros, aqui seria 2 raiz de 2. Repara, se é 1 centímetro, é 1 raiz de 2, ou seja, raiz de 2 apenas. Se é 2 centímetros, 2 raiz de 2. Se fosse 3 centímetros, 3 raiz de 2. Então, essa diagonal, né, essa base, ela também vai ser a diagonal de um quadrado. E quase sempre que vocês forem fazer atividades associadas à diagonal de um quadrado, vocês vão encontrar o raiz de 2 como se fosse uma constante, beleza?